2, 11 a 21. E diz assim a palavra: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: Se sendo tu judeu, como vive como gentios e não como judeu? Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Mas procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, e a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Oremos. Meu Pai querido, nós queremos te agradecer pela santa palavra. Queremos agradecer pela verdade que vem dela. Queremos agradecer, Deus querido, por tudo que brota dela e por tudo que vem para mudar os nossos corações. Queremos pedir, Deus querido, que nesse momento o Senhor abra o nosso entendimento, ilumine as nossas mentes, ajude-nos a entender o texto da tua palavra, mas também pedimos, Deus querido, que o Senhor nos dê a graça de viver conforme entendemos. Nós agradecemos por esse momento e nós pedimos a sua graça, misericórdia, iluminação sobre todos nós nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, a palavra graça é sem dúvida uma grande palavra teológica. E graças a Deus ainda é uma palavra teológica que não foi estragada. Podemos chamá-la de a última palavra perfeita, porque todos os usos que nós temos dela contêm um pouquinho da glória original da palavra graça. A palavra graça ainda sustenta a nossa civilização tão orgulhosa, tão vaidosa, tão cheia de si própria, lembrando-nos que coisas boas vêm não dos nossos próprios esforços, mas sim pela graça de Deus. Eu queria colocar para os irmãos algumas maneiras pelas quais nós usamos a palavra graça hoje em dia, no vocabulário normal do dia a dia, e inclusive pessoas que não são crentes. Muitas pessoas, por exemplo, dão graças antes das refeições, reconhecendo diariamente o pão nosso de cada dia como um presente de Deus. Somos gratos pela bondade de alguém, sentimos-nos gratificados com boas notícias, congratulados quando temos algum sucesso, agraciados ou graciosos quando hospedamos amigos. Quando uma pessoa nos serve bem, nós deixamos o quê? Uma gratificação para a pessoa. Na Inglaterra, por exemplo, alguns usos dão evidência explícita da origem teológica da palavra graça. Os súditos da rainha dirigem-se a ela utilizando a expressão sua graça. Os estudantes de Oxford, de Cambridge, quando recebem alguma graça, isso significa que eles estão sendo isentados de algumas exigências acadêmicas. O parlamento britânico, por exemplo, declara um ato de graça para perdoar o criminoso. Nos Estados Unidos não é muito diferente. Os editores da revista New York Times, da revista de Nova York, também sugerem um significado teológico para uma política que a revista tem de agraciar pessoas.
Se o leitor assina 12 exemplares de uma revista, ele recebe alguns exemplares extras como um presente gracioso por sua fidelidade naquela assinatura. São exemplares de graça, enviados para incentivar e para que o cliente renove a assinatura. Nos cartões de crédito, as agências de aluguel de carros e imobiliárias igualmente estendem aos clientes um período de graça não merecido em que eles podem ganhar algo se são clientes fiéis. Há inclusive aprendizagens que nós podemos ter sobre o uso anatômico da palavra graça. E sobre os antônimos que a palavra graça muitas vezes nos apresenta. Por exemplo, quando os jornais falam assim, o comunismo caiu em desgraça, significa o quê? Ausência de graça. Uma frase igualmente aplicada, principalmente em nosso país nos últimos dias, é dita com relação aos políticos envolvidos em corrupção, ou pastores que caem no sério pecado, ou celebridades que deixam de fazer sucesso. Elas caíram em desgraça. Muitas vezes, nós apontamos a falta de graça na vida de alguém, quando dizemos, essa pessoa é ingrata. Ou pior ainda, quando falamos, você é um desgraçado. Tudo isso mostra que ainda a palavra graça tem um significado importante na nossa cultura, mesmo entre os descrentes. Que ainda é uma palavra teológica que está diluída na nossa sociedade e que não perdeu o seu significado original. Há ainda o uso da raiz graça na expressão persona não grata, que é o quê? É quando uma pessoa ofende muito o governo, ofende por um ato de traição, ela é proclamada uma pessoa não grata. Sabe o que significa? Uma pessoa sem graça. Os muitos usos da palavra graça me convencem que a graça realmente é algo surpreendente. E talvez a última palavra perfeita que nós temos. Ela contém uma essência do Evangelho, como uma gota de água pode conter imagens do sol. O mundo tem sede de graça. E o mundo reconhece a sua sede de graça. Por que vocês acham que o hino Maravilhosa Graça ainda é tão tocado, inclusive em alguns filmes seculares que nós vimos por aí? A graça, ela muitas vezes é como uma estrela que sempre desaparece. A graça se dissipa como uma explosão final de uma luz pálida. A graça muitas vezes é engolfada como um buraco negro de não graça. As grandes revoluções que nós olhamos para a sociedade, vemos essas revoluções, muitas vezes elas são baseadas na falta de graça. Richard Dawkins, ele diz: não vem por meio das grandes revoluções, não vem por meio da descoberta de alguma coisa que não era conhecida antes. Elas acontecem quando alguém aceita radicalmente uma coisa que sempre esteve aí. É exatamente isso que acontece. A graça sempre esteve aí. Sempre está por aí. Estranhamente, às vezes, eu descubro falta de graça dentro da igreja. Estranho isso, né? Uma instituição fundada para ser a proclamadora da graça e às vezes nós não encontramos graça nela. O apóstolo Paulo, ele fala que o Evangelho é o Evangelho da graça de Deus. O escritor Stephen Brown, ele observa que, ele falando dos veterinários, ele observando que o veterinário ele fica sabendo uma porção de coisas do dono através do cachorro. Às vezes eles conhecem como o dono é pela maneira como ele trata o seu cachorro, ou às vezes apenas olhando o animal. Eu fico pensando, quando o mundo olha para a igreja, o que o mundo vê? Será que o mundo reconhece gotas de graça na igreja? Será que o mundo se sente atraído pela graça de Deus olhando para a igreja? Será que o mundo quer essa graça? Porque quando ele olha para a igreja, ele vê algo diferente. E a igreja refletindo essa graça no mundo cheio de trevas e cheio de desgraça, de não graça, de ingratidão. Busque as raízes da palavra graça no grego. E você vai ver que o verbo significa regozijo, felicidade, alegria, estou feliz.
Em minha experiência de vida, o regozijo e a alegria não são apenas as primeiras imagens que vêm na cabeça das pessoas quando elas lembram da igreja. É engraçado isso, as pessoas quando pensam na igreja, em geral não veem o pensamento de algo alegre, algo gracioso, algo em que há regozijo, em que há prazer. Geralmente as pessoas quando pensam na igreja, elas pensam em santarrões chatos, que sabem criticar todo mundo, que apontam o dedo para todo mundo, que falam mal de todo mundo. Pensa a igreja como um lugar para ir depois, e que talvez elas tenham se endireitado, e não antes, porque elas muitas vezes não esperam achar graça na igreja. Geralmente as pessoas quando pensam em igreja, pensam em moralidade, não em graça. Mas certa vez conversando, um colega meu disse que foi fazer evangelismo com prostitutas. E ele chamou uma dessas prostitutas, esse evangelismo de rua, que às vezes algumas igrejas fazem, para ir na igreja, e ela virou para ele e falou assim: por que eu iria lá? Eu já me sinto tão mal. Lá eles vão me fazer sentir pior do que eu já me sinto. É claro que essa atitude vem parcialmente de um conceito preconceituoso e deturpado com relação à igreja. Eu já visitei vários abrigos, já visitei asilos, hospícios, prisões, e em geral eles são dirigidos por cristãos, por voluntários cristãos generosos, cheios de graça. Então, é claro que há muito de preconceito quando as pessoas criticam a igreja e falam que ela não tem graça, mas ao mesmo tempo, há uma demonstração de uma fraqueza da igreja, de uma dificuldade da igreja, de um pecado da igreja. Eu não acho que a gente pode resumir a igreja a um ambiente sem graça, mas ao mesmo tempo eu gostaria que a igreja fosse percebida como um ambiente com graça. Alguns de nós parecemos tão ansiosos em fugir do inferno que nos esquecemos de celebrar a viagem para o céu. E deixamos de viver uma vida de graça, de alegria, de regozijo, de prazer, de felicidade. Outros, justamente preocupados com a questão de uma guerra cultural, negligenciam a missão da igreja diante de um mundo carente de graça. E simplesmente criticam, lançam coisas e coisas no Facebook falando mal. Simplesmente se enganjam em atitudes que condenam, mas não demonstram graça por essas mesmas pessoas que estão condenando. Há um livro chamado Diário de um Padre do Interior, do George Bernard. E no livro ele fala: a graça está por toda parte. Eu concordo, mas facilmente nós a ignoramos. Eu frequentei o seminário, fiz bacharel em teologia, fiz o mestrado. Qual é a avaliação que eu faço? Eu vi coisas boas e vivi coisas ruins ali. Eu encontrei muita gente piedosa, encontrei gente também que não era piedosa. Na verdade, eu encontrei Deus ali. Mas uma coisa que eu percebi é que eu não aprendi quase nada sobre graça. Talvez a palavra mais importante da Bíblia, o coração do Evangelho. Como podemos ignorá-la em duas instituições que formam pastores? E qual é a conclusão que eu chego? Eu cheguei à conclusão de que eu experimentei tanta carência de graça no campus do seminário ou do mestrado, como em qualquer outro lugar da minha vida. Um conselheiro chamado David Simmons, ele resumiu a sua carreira da seguinte maneira: há muitos anos cheguei à conclusão de que as duas causas principais da maioria dos problemas emocionais dos cristãos evangélicos está em, primeiro, o fracasso em entender, receber e viver a graça e o perdão incondicionais de Deus. O fracasso em entender-se como alguém que recebeu graça, que foi perdoado. Segundo, o fracasso em distribuir esse amor, perdão e graça incondicional aos outros. Nós lemos, nós ouvimos, nós cremos em uma boa teologia da graça, mas muitas vezes nós não vivemos assim. As boas novas do Evangelho da Graça não penetram no nível mais profundo das nossas emoções e do nosso coração. Gordon MacDonald, ele diz o seguinte: o mundo pode fazer quase tudo tão bem ou melhor do que a igreja. Você não precisa ser um cristão para construir casas,
para alimentar famintos, para curar enfermos. Há apenas uma coisa que o mundo não pode fazer: ele não pode oferecer graça. MacDonald, ele coloca o dedo sobre a única contribuição realmente importante que a igreja tem a oferecer a esse mundo. Onde mais o mundo poderia encontrar graça que não fosse na igreja? Há um novelista italiano chamado Ignazio Silioni, e ele escreve a respeito de um revolucionário caçado pela polícia. E a fim de esconder dos seus camaradas, ele se veste com roupas de padre, e ele é enviado para uma remota vila aos pés dos Alpes. E a notícia se espalha que tem um sacerdote na cidade, que tem um padre na cidade, que há muitos anos não tinha um padre ali. E ele que queria se esconder, na verdade ele acaba sendo procurado por um monte de gente. Vários camponeses aparecem à porta dele, cheios de histórias de pecados e vidas defeituosas. E ele tentava se desvencilhar e protestava contra aquilo, sem resultados. E chega uma hora que ele desiste, simplesmente ele senta e passa a ouvir as pessoas contarem sobre suas vidas, seus problemas e seus pecados. Por quê? Porque era uma vila sedenta, cheia de vontade de sentir a graça de Deus. Sinceramente, eu acho que no fundo é por isso que a gente está aqui. Fome de graça. Acho que é por isso que tantas pessoas nos procuram aconselhamento. Fome de graça. Com uma ou duas exceções, aqueles que abandonam a fé muitas vezes voltam, mas voltam, em geral, com o entendimento, com o significado profundo de que é graça. Eles entendem a graça. Eles voltam porque entendem a graça. Quando eu olho, na verdade, para minha própria peregrinação, minha própria vida, marcada de tantos erros, desvios e becos sem saída, eu vejo agora que aquilo que mais me impressionava na busca pela igreja era a busca por graça. Eu rejeitei a igreja durante vários anos da minha vida. E em muitas igrejas que eu fui, eu não fiquei porque eu encontrei pouca graça nelas. Mas eu também voltei porque eu não descobri graça em nenhum outro lugar. Só na igreja. Para dizer a verdade, eu mal provei da graça em toda a sua intensidade. E, na verdade, eu tenho dispensado muito pouca graça. E de modo algum, meus irmãos, aqui fala para vocês um especialista em graça. Eu não sou alguém que é tão gracioso como deveria ser, e não sou alguém que entende tanto de graça quanto deveria entender. E esse é exatamente um dos motivos pelos quais nós estamos expondo o Evangelho, a carta aos Gálatas a vocês. Porque nós também queremos entender um pouquinho mais de graça e viver um pouquinho mais da graça. Porque nós queremos que a nossa igreja seja uma igreja graciosa, e uma igreja que o mundo a veja como graciosa. Eu tenho percebido que graça é um assunto difícil de falar, é um assunto difícil de escrever, é um assunto difícil de viver. Mas eu tenho percebido também que eu preciso viver mais a graça do que tentar explicar. É exatamente isso que está acontecendo nesse texto que nós acabamos de ler. Nós temos o apóstolo Pedro, baluarte da igreja, um dos líderes da igreja, grande homem da igreja no século I, que entendeu o que era graça, que recebeu graça, que tinha uma boa teologia de graça, que pregava sobre graça, mas que não viveu a graça nesse momento da sua vida, que não aplicou aquilo que entendia, aquilo que pregava, aquilo que havia experimentado na sua própria vida. Esse é um dos episódios, sem dúvidas, mais tensos e dramáticos do Novo Testamento. Temos aqui dois líderes apostólicos e um embate face a face. Agora nós não estamos mais em Jerusalém, que foi o assunto do início do capítulo 2. Nós não estamos mais em Jerusalém, agora nós estamos em Antioquia, principal cidade da Síria. E principal cidade, inclusive, da Ásia. Foi em Antioquia que a missão gentílica começou. Foi em Antioquia em que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. E é interessante que quando Paulo visita Jerusalém, o texto bíblico fala que Pedro estende a destra da comunhão a Paulo. Agora, quando Pedro visita Antioquia, Paulo se opõe a Pedro face a face.
Ambos eram cristãos, homens de Deus, sabiam que eram ser perdoados em Cristo Jesus, sabiam que haviam recebido o Espírito Santo de Deus. Ambos eram respeitados nas igrejas por suas lideranças. Ambos haviam sido poderosamente usados por Deus. Na verdade, quando você olha para o livro de Atos, você vê o livro de Atos literalmente dividido entre os Atos de Pedro e os Atos de Paulo. Mas aqui nós encontramos Paulo resistindo face a face o apóstolo Pedro, contradizendo, repreendendo, confrontando. Vamos entender então qual foi a conduta de Pedro, para nós entendermos então a postura de Paulo. Eu vou reler os versículos de 11 a 13. Quando, porém, Cefas é Pedro, irmãos, veio a Antioquia, resistindo face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se, temendo da circuncisão. Também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Então Pedro vai a Antioquia fazer uma visita a Antioquia, e quando ele chega a Antioquia, ele comia com os cristãos filhos do paganismo, os cristãos chamados cristãos gentios que não eram circuncidados. Pedro fazia isso rotineiramente. A ideia que o texto nos dá é que isso era um costume de Pedro, que ele fazia isso constantemente. Ou seja, Pedro demonstra que os antigos escrúpulos judaicos haviam sido vencidos nele. Ele não mais considerava ser desonrado ou contaminado por aquela prática. Pedro era um cristão oriundo do judaísmo e desfrutava da fraternidade de irmãos gentios de Antioquia. Então um dia chega em Antioquia um grupo de cristãos vindos de Jerusalém. Quando ele fala assim, da parte de Tiago, ele está querendo dizer que Tiago era o líder da igreja de Jerusalém. O Tiago é irmão de Jesus. Então ele fala assim, vindos de Jerusalém, da parte de Tiago, oriundos do judaísmo, chega um grupo de cristãos a Antioquia. Eram crentes professos, mas de origem judaica. Na verdade, eram fariseus disfarçados de cristãos. Viam da parte de Tiago, líder da igreja em Jerusalém. Agora, preste bem atenção, eles não tinham autoridade de Tiago, embora afirmassem que tinham. Mas isso aqui não significa que Tiago pensava como eles. Quando você lê a carta de Tiago, você vê que Tiago não pensava como eles. É claro para a gente, né? Mas eles traziam meio que o selo, como assim, olha, nós estamos aqui colados de Tiago, estamos vindo com a autoridade de Tiago, apesar disso não ser um fato verdadeiro. Quando eles chegam em Antioquia, eles começam a dizer que se os irmãos não se circuncidassem, não poderiam ser salvos. Isso está lá em Atos, capítulo 15. E você vê um relato do que acontece. Eles diziam que era impróprio aos crentes judeus que não eram circuncidados participarem da ceia, da mesma mesa que os crentes gentios, os crentes judeus circuncidados. Mesmo que crescem em Jesus e mesmo que fossem batizados. Então Pedro, o que acontece? Qual é o motivo pelo qual Pedro, ele estava comendo com os cristãos vindos do paganismo, os cristãos gentios. Aí chama os cristãos vindos do judaísmo, ele dá uma disfarçada, se afasta e passa a não comer mais com eles, porque comer com um gentil era considerado algo impuro. Ele passa a não comer mais com eles e fica só com o grupo vindo da parte de Tiago, ou seja, de cristãos vindos do judaísmo. Qual era o motivo? Olha o que o texto fala. Afastou-se e por fim veio apartar-se, ou seja, veio algo gradativo, ele se afasta, por fim ele se aparta, temendo os da circuncisão. Medo. O problema de Pedro foi medo. Pedro temia os da circuncisão. Como assim Pedro temia os da circuncisão? Grande apóstolo Pedro, o líder da igreja, baluarte, coluna da igreja. Como assim ele estava com medo da opinião das pessoas? É exatamente isso que está acontecendo, meus irmãos. Parêntese. Líderes agem mais por medo do que vocês imaginam. Agem mais por temor dos homens do que vocês imaginam. Muitas vezes
se apartam do Evangelho, se apartam da verdade com Pedro. Se aconteceu com Pedro, pode acontecer com qualquer um de nós. Agora, vamos tentar entender o porquê disso aqui, o porquê desse conflito. Por que é que os cristãos vindos do judaísmo tinham essa dificuldade? Quando você olha para o Antigo Testamento, você vê as leis chamadas de leis da purificação. Era uma série de regulamentos que deveriam ser seguidos pelos adoradores, a fim de que eles pudessem ser cerimonialmente puros, ou seja, para que pudessem estar diante de Deus nas cerimônias culticas que tinham no Antigo Testamento. Eles deveriam ser considerados limpos, né? Você vai encontrar essas leis em Levítico capítulo 11, Levítico capítulo 15 e Levítico capítulo 20, né? A ideia é o seguinte: as pessoas não poderiam se aproximar de Deus se estivessem impuras. E o que poderia tornar as pessoas impuras? Alimentos, tocar em coisas mortas, contrair uma enfermidade, ou tocar em alguém enfermo, e assim por diante. Agora, qual era o propósito dessa chamada lei cerimonial? Ela tinha um propósito para aquela época, para aquele contexto, para aquele momento da história da igreja específica. O propósito era ensinar que pessoas pecadoras não podem entrar na presença de Deus. O propósito era ensinar que pessoas impuras com pecados não poderiam entrar na presença de Deus. Era fazer uma diferenciação entre puros e impuros. Agora, por que nós não precisamos mais guardar essas leis cerimoniais hoje? Porque Cristo cumpriu a lei cerimonial e hoje nós somos purificados em Cristo. Então, a partir de Cristo, nós não precisamos mais cumpri-las para sermos considerados puros, porque a purificação é aplicada em nós através do sacrifício de Cristo. Nós somos purificados por Ele. Por Ele, em Ele, aliás, nós chegamos na presença de Deus. Não precisamos mais de rituais. Não precisamos mais dessas leis de purificação. Pedro sabia disso. Se você olhar para Atos capítulo 10 e capítulo 11, você vai ter um relato em que Pedro estava no terraço de uma casa em Jope, e aí uma tarde ele tem um êxtase. E nesse êxtase é uma visão de um lençol que desce do céu, e nesse lençol há vários animais considerados impuros, imundos. Então ele ouve uma voz que diz: levanta e come. E Pedro se recusa. 3 vezes a voz fala com Pedro. O número 3 é um número emblemático para Pedro, né? 3 vezes a voz fala com Pedro, Deus fala com Pedro, e Pedro se recusa. E ao final Deus fala assim: ao que Deus purificou, não consideres imundo. O que Pedro concluiu a partir dessa visão? Que ele deveria e poderia pregar para os gentios. Ele então, havia gentios que foram enviados à casa de Cornélio, né? E Pedro não se recusa, não acha próprio estar com esses gentios naquele momento. Então Pedro entende isso. A questão de Pedro não era uma dificuldade em entender o que estava acontecendo, entender a doutrina da graça. O problema de Pedro foi um problema que muitos de nós temos: aplicar a doutrina da graça. Pedro entendeu, porque Deus havia falado com Pedro. Pedro, inclusive, já estava vivendo em algum momento isso, mas por medo, naquele momento, Pedro não consegue aplicar a doutrina da graça. Ele não consegue entender que o que Deus considerou puro, ele não podia considerar impuro. Ou seja, em Cristo, os cristãos gentios eram puros. E nem Pedro, e nem o grupo de cristãos vindos do judaísmo poderia considerar impuro aquilo que Deus estava dizendo que era puro. Então o problema de Pedro não foi de entendimento da doutrina, foi de aplicação da doutrina naquele momento. Porque a partir daquela visão que Pedro tem, ele passa a comer com gentios. Sim, ele recebe críticas, mas ele passa a comer com gentios. Ele entende que os gentios foram purificados em seus corações pela fé em Cristo Jesus. E que em Cristo ninguém mais é impuro. Será que ele esqueceu isso? Será que Pedro mudou de opinião? Não. Pedro teve medo. Gente, é uma acusação séria que Paulo faz a Pedro. Pedro e os demais agiram por falta de sinceridade e não por questão de convicção pessoal. Eles agiram porque tinham medo da pressão daquele pequeno grupo. Eles agiram porque eles estavam se sentindo pressionados por aquele grupo e eles queriam ficar bem com aquele grupo.
Eles queriam ser aceitos por aquele grupo. Eles não queriam lidar com a pressão daquele grupo. E isso também é algo que não é diferente na vida de Pedro, algo que já havia acontecido. Lembra que Pedro nega Jesus? E quem questiona Pedro quando Pedro nega Jesus? Uma criada. 3 vezes Pedro nega Jesus. Pessoas comuns perguntam a Pedro, e por medo da opinião das pessoas, por temor dos homens, Pedro nega Jesus. E de novo, Pedro está negando o Evangelho da Graça, ao se recusar a se aproximar dos cristãos gentios. Então, quando Pedro se afasta dos gentios, ele se torna culpado de hipocrisia. E percebe que a hipocrisia é infecciosa? Olha no versículo 3, ele diz que e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Barnabé, sabe quem Barnabé era? Simplesmente um companheiro de Paulo. Simplesmente aquele que estava entendendo tudo, estava vendo tudo, o Evangelho agindo na vida dos gentios, gentios se convertendo. Barnabé foi com Pedro lá em Jerusalém. Lembra que eu falei isso na última pregação? Ele foi com Pedro e Tito, aliás, ele foi com Paulo e Tito em Jerusalém, defendeu a proposta, e agora Barnabé quase se deixa levar pela dissimulação de Pedro e os demais. Mais um parênteses. Fariseus são muito convincentes. Tome cuidado com eles. Eles te colocam no bolso quando se trata de argumento. Eles conseguiram enganar Pedro, gente. Por que eles não enganam? Eles conseguiram quase enganar Barnabé, o filho da consolação, o homem cheio de graça. Por que eles não conseguem enganar a gente? Tome cuidado. Sinceramente, gente, mais um parênteses. Para mim, a pior praga dentro da igreja são legalistas. São fariseus modernos. Eles roem a igreja. Eles enganam pessoas. Eles dissimulam. Eles são hipócritas. Eles corroem a igreja e matam a igreja. Tomem cuidado com legalistas. Se afastem deles, porque eles vão acabar convencendo você. Portanto, nós temos que tomar cuidado com isso. Agora, uma outra coisa que me assusta muito é o fato de Pedro ter se deixado levar por isso por causa do medo. Eu tenho medo de quem age pelo medo. Quem age pelo medo joga qualquer outra fogueira. Quem age pelo medo trai qualquer pessoa. Quem age pelo medo faz tudo o que for necessário para poder não ser incomodado pelo medo. Pedro, um apóstolo, agiu pelo medo. E agindo pelo medo, ele nega o Evangelho. Ele trai o ministério de Paulo. Ele trai os irmãos vindos do paganismo, dos cristãos gentios, por medo. Cuidado com pessoas que agem pelo medo. Cuidado com pessoas que agem por temor dos homens. Cuidado com pessoas que querem agradar a todos. Cuidado com pessoas que agem visando não se sentirem rejeitados por grupos. Porque pessoas assim são capazes de qualquer coisa para não terem que lidar com ele. Será que a gente não faz o mesmo? Será que a gente, às vezes, por educação, acaba não sentando junto de pessoas que nós temos medo dos outros falarem mal da gente porque estamos perto delas? Será que muitas vezes a gente acaba não combinando com essas pessoas? Acaba não nos tornando amigo de verdade dessas pessoas? Será que a gente, às vezes, muitas vezes, não mantém apenas um contato social com elas, mas deixamos de compartilhar a nossa vida com elas, ou que elas compartilhem a vida delas conosco? Será que nosso relacionamento, muitas vezes, se torna formal apenas em reuniões oficiais da igreja, por temor que temos da opinião das pessoas? Porque aquela pessoa não tem o mesmo traquejo social que você, porque aquela pessoa não tem a mesma cultura que você, porque aquela pessoa não se veste como você, porque aquela pessoa não tem o mesmo nível social que você, porque aquela pessoa não frequenta os mesmos ambientes que você. Será que às vezes a gente não faz o mesmo que Pedro fez? Será que a gente não exclui pessoas da nossa convivência social por vergonha? Por medo do que os outros vão pensar da gente? Ah, mas estão dizendo que eu estou dando com fulano. Será que a gente não faz o mesmo?
Sinceramente, se Pedro fez, a gente faz. A gente faz. A pergunta não é assim se você faz ou não faz. É quando você faz. Preste atenção. Quando você se perceber fazendo isso, se ajoelhe diante de Deus. Confesse o seu pecado. Peça perdão. E volte caminhando no caminho do Evangelho. Porque quando você faz isso, quando você tem vergonha de pessoas cristãs, verdadeiramente convertidas, por causa de alguma coisa delas que te incomoda, ou alguma coisa que tem nelas que as pessoas vão falar mal de você, quando você faz isso, você está negando o Evangelho da Graça. Você está agindo como Pedro, no temor dos homens, por medo e não por amor a Deus e ao próximo. Tudo isso é consequência de não vivermos em conformidade com o Evangelho. Sem o Evangelho, nosso coração se enche de autoestima. Sem o Evangelho, nosso coração começa a comparar nosso grupo com outros grupos. Mas o Evangelho fala que todos nós somos impuros. E só em Cristo temos pureza. O Evangelho não me coloca em patamar melhor do que de ninguém. Pelo contrário, o Evangelho abre a realidade do patamar terrível que está no meu coração. Por fim, tome muito cuidado com a maneira muito sutil pela qual você cai no mesmo pecado de Pedro. Tome cuidado quando você começa a dar preferências a grupos de pessoas. Tome cuidado quando você começa a dar mais importância a valores morais do que a graça manifestada na sua vida. Tome cuidado quando você começa a colocar muita coisa no Facebook, condenando muita gente, mas não é gracioso com essas mesmas pessoas. Tome cuidado. Quando sua vida é mais pautada por moralidade, quando você é mais visto por ser um santarrão do que por ser alguém gracioso. Quais foram as consequências disso, então? Né? Como é que Paulo age diante dessa situação? Qual é a conduta de Paulo? Tem que ser a nossa conduta também. Versículos 11 a 16. Na verdade, eu vou ler a partir do 14 a 16. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse às servas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, não pecadores dentre os gentios, sabendo por tudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. O Rabamacha Paulo. Ele enfrentou ninguém mais, ninguém menos do que Pedro, o grande líder da igreja. Face a face, tete a tete. Não foi falando mal de Pedro pelas costas, não. Não foi comentando, olha como Pedro é legalista, olha como Pedro é hipócrita, é falso, é mentiroso. Não. Ele olha para Pedro, nos olhos de Pedro. O pecado foi público, a confrontação vai ser pública. Olha diante de Pedro e fala: por que você come com os gentios, vive como eles, e quando chegam os cristãos judeus, você finge que não é igual a eles? Por que você exige que eles vivam como os judeus, sendo que você mesmo não vive? Pedro havia se tornado repreensível, e Paulo repreende publicamente. Paulo não se amedronta. Paulo, mesmo diante de quem Pedro é, ele não se amedrontou. E olha que ele não esqueceu a autoridade de Pedro. Como o ato de Pedro foi público, a repreensão foi pública. Porque não era só uma questão de Pedro entender o seu pecado, confessá-lo e mudar. Era uma questão de destruir a igreja. Todo mundo precisava ficar claro para todo mundo que a conduta de Pedro estava errada. Que aquilo não era correto. Precisava ficar claro para toda a igreja que o que os cristãos judeus estavam fazendo e que Pedro fazendo junto com eles era errado, era um pecado sério. Paulo age de forma enérgica. Mas sabe por que Paulo agiu assim? Não é porque Paulo se sentiu ofendidozinho. A gente já age assim quando a gente fica ofendido, né? Quando alguém magoa a gente, alguém fere a gente, alguém fez uma coisa que a gente não gosta, a gente fica todo chateadinho, aí a gente vira macho, a gente fica firme, com vontade, e vai lá e confronta a pessoa. Não foi o caso de Paulo. Pedro não fez nada contra Paulo. Paulo não estava se sentindo ofendido aqui. Paulo estava preocupado
com a teologia da igreja. Paulo estava preocupado com a base do cristianismo, porque ele estava lidando com o artigo principal da doutrina cristã: graça. O principal motivo aqui do que Paulo está fazendo é: eu preciso deixar claro o que é o Evangelho da Graça. Pedro não está vivendo conforme o Evangelho da Graça. Eu preciso ajudar Pedro a viver conforme o Evangelho da Graça e deixar claro para a igreja como é viver conforme o Evangelho da Graça. A verdade do Evangelho estava em jogo e Pedro estava se desviando dessa verdade. Qual a verdade? Aí ele explica aqui com as minhas próprias palavras: as boas novas de que nós somos pecadores, culpados e estamos sob o julgamento de Deus, mas que somos perdoados em Cristo Jesus, aceitos pela sua graça, pelo seu favor livre e merecido, com base na morte de Cristo, e não com base no que fazemos. Paulo está defendendo a doutrina da justificação, a base de todo o cristianismo. Paulo estava determinado a defender e manter o Evangelho a qualquer custo, ainda que para isso ele tivesse que humilhar publicamente a Pedro. Pedro e Paulo concordavam que Deus aceita o pecador através de Cristo Jesus. Ele concordava que foi a obra de Cristo que nos tornou aceitáveis diante de Deus. Eles concordavam que o caminho de salvação para todos os pecadores, tanto judeus como gentios, era Cristo. Eles concordavam que não havia distinção entre eles quanto a pecado, que não havia distinção quanto ao meio de salvação. Não é um problema de entendimento aqui, é um problema de vivência. Pedro não estava vivendo o que pregava. Pedro não estava vivendo conforme a graça. Pedro não estava ensinando com o seu comportamento, com a sua atitude, esse Evangelho. Essa é a preocupação de Paulo. Deus justifica judeus e gentios nos seus termos, simplesmente pela fé em Cristo Jesus. Não há diferença entre cristão judeu e cristão gentio. Não há diferença entre a mesa dos judeus e a mesa dos gentios. Não precisa ter circuncisão ou regrinhas para ser aceito por Deus. Deus não exige a tal obra chamada circuncisão para aceitar alguém. Se Deus aceitou os cristãos gentios, por que nós não podemos aceitar? Se Deus é gracioso com eles, por que nós não vamos ser? Se Ele nos aceita na comunhão da Santa Ceia do Senhor, por que nós não vamos aceitar? A lógica que Paulo está trabalhando aqui é: Deus não estabeleceu comunhão com base na sua etnia, na sua cultura, no seu pecado, no que você faz e deixa de fazer. Ele baseou a comunhão dele com você com base no que Cristo fez. E com base na fé que você tem em Cristo Jesus. Paulo usa o Evangelho para mostrar as raízes espirituais do erro de Pedro. Paulo usa o Evangelho para dizer para Pedro: Pedro, você não está vivendo o Evangelho da graça. A raiz de tudo, Pedro, é o seu orgulho legalista. A raiz de tudo, Pedro, é o seu medo dos homens. A raiz de tudo, Pedro, é o seu medo de rejeição, é o seu temor dos homens, na verdade, a sua idolatria, Pedro. Hoje em dia nós temos algo parecido. Algumas pessoas, por exemplo, fazem parte de uma minoria racial que muitas vezes é socialmente desprezada. E elas passam a decidir justificação pelo orgulho racial e começam a pensar: eu sou mais nobre do que você porque eu sou de uma raça oprimida e você é da raça dominante. Eu tenho sofrido mais, eu não sou tão opressor quanto você. Na verdade, eu não sou opressor e você é. E eles passam então a definir a sua justificação por seu orgulho racial. E tem dificuldade em se relacionar com aqueles que são de raças diferentes, da raça considerada de maioria dominante. Paulo não se limitou a dizer para Pedro aqui: você está infringindo regras, você se esqueceu do Evangelho, você se esqueceu de como foi graciosamente recebido em Cristo. Ele não se concentra apenas no comportamento pecaminoso de Pedro, ele se concentra na hipocrisia legalista e no medo de Pedro. Ele vai no coração de Pedro, ele mostra para Pedro o real problema. Pedro, o problema seu é que aquele temor dos homens
dores que você tinha quando negou Jesus, você continua tendo. Você não foi curado desse temor dos homens, Pedro. Você ainda continua agindo com medo. E você está com medo desse grupo de legalistas. Meus irmãos, esse é o jeito cristão de fazer oposição a alguém. Muitas vezes, quando a gente está tentando ajudar uma pessoa a lidar com o pecado, ao invés de a gente ajudar a pessoa a se concentrar nas riquezas da graça de Deus, a gente ajuda a pessoa a se concentrar na pobreza do seu pecado. Paulo aqui não está ignorando o pecado de Pedro. Ele está deixando claro para Pedro qual é o seu pecado. Mas ele mostra o Evangelho da Graça. Ele mostra o que Cristo fez na cruz. E como devemos viver, porque fomos agraciados por Cristo, devemos viver em graça também para o próximo. Ele usa a graça de Deus como motivação. Ele faz a crítica ao comportamento de Pedro, mas ele não para aí. Ele vai mais profundo e dá esperança para Pedro, mostrando a graça de Deus que pode mudar um coração medroso como o coração de Pedro. A camada mais profunda do pecado de Pedro é o medo. E é lá que Paulo vai. É ali que Paulo confronta. Agora, quais são as consequências desse ato de Paulo? Simplesmente o Concílio de Jerusalém, mostrado em Atos capítulo 15, onde a igreja se reúne e a decisão oficial da igreja é: os cristãos gentios não precisam se circuncidar para serem considerados cristãos. O que Paulo está discutindo aqui com Pedro é oficializado pela igreja logo depois do concílio. Gente, isso é de suma importância. Porque caso contrário, nós seríamos apenas um grupo legalista, uma seita legalista vindo do judaísmo. Se não fosse o entendimento do Evangelho da Graça e a vivência da graça, a igreja seria apenas mais uma seita farisaica ou mais uma seita judaica. É esse confronto de Paulo diante de Pedro. Na verdade, já Pedro diante de todos, que faz a igreja parar para refletir e pensar: nós precisamos oficialmente decidir o que cremos. Nós precisamos fazer uma confissão de fé. Vocês entendem a importância das confissões de fé? Isso não é algo que a gente está inventando, não é inventado na Assembleia de Westminster, não, gente. Isso já começa no século I. A igreja fazer as suas confissões de fé para deixar claro para todos qual é essa doutrina. Sabe por quê? Porque palavras somem o que está escrito que some. A igreja precisa deixar claro para as gerações que viriam qual era a verdadeira fé da igreja. E graças ao que está escrito é que nós chegamos hoje a ser a igreja de Cristo Jesus. Graças às escrituras e às confissões, aos catecismos, que nós somos uma igreja que pode viver o Evangelho da Graça. Senão, nós seríamos apenas mais uma seita do judaísmo. Concluído, meus irmãos, que princípio nós devemos aprender com esse enfrentamento entre Pedro e Paulo? Primeiro, que nós devemos andar corretamente de acordo com o Evangelho. Presta atenção, não basta você crer no Evangelho. Não basta nem mesmo você lutar para preservar o Evangelho. Você tem que aplicar o Evangelho à sua vida. Não adianta você dizer, dar uma aula maravilhosa sobre graça aqui, e na segunda-feira você não for gracioso, você agir de forma sem graça com o porteiro do seu prédio. Não adianta eu pregar sobre graça aqui e amanhã eu não tratar com graça alguém que corta o meu caminho no trânsito. Você está entendendo que o problema é esse? Não é só crer, não é só defender, é viver. Esse é o problema da igreja contemporânea. Nós não vivemos o Evangelho da Graça. Nós não somos graciosos. Como somos duros para criticar as pessoas? Como somos impacientes com o pecado das pessoas? Como somos rigorosos com o outro e lenientes conosco, com a gente mesmo? Como nós somos duros com o outro e tão generosos com a gente? Essa é falta de graça, meus irmãos. O que Paulo faz aqui e exorta Pedro a fazer, aplica o Evangelho da Graça nesse caso específico. Pedro sabia o que era ter em Cristo Jesus. Ele sabia que era a única condição para ser aceito por Deus e para ter comunhão com o próximo. Mas ele acaba caindo na dissimulação dos falsos irmãos.
e deixa de aplicar o Evangelho da Graça. E hoje nós repetimos o mesmo erro. Recusamos a ter comunhão com outros crentes porque vivem costumes diferentes. Recusamos a ter comunhão às vezes com irmãos dentro da própria igreja, que tem a mesma fé que a gente, porque eles vivem de forma diferente da gente. E nos esquecemos que a justificação é somente pela fé. Não temos direito de acrescentar nada a isso. Deus não insiste nessas coisas para nos aceitar na comunhão com Ele. E nós também não devemos fazer o mesmo. A única barreira para termos comunhão com Deus e com o outro é a incredulidade. É o não crer no Evangelho da Graça. Portanto, vou repetir mais uma vez, eu falei isso no vídeo passado, vou falar de novo. Para de achar porque o seu vizinho ganha o mesmo tanto que você, tem o mesmo carro parecido com o seu, coloca o filho na escola do mesmo nível que o seu filho estuda. Para de achar que porque isso acontece e ele é um incrédulo, que você tem mais comunhão com ele. Você não tem. Se tem, está errado. Você tem muito mais comunhão com um cristão que está lá no Himalaia, que está lá na Oceania, na China, no Japão, do que com o seu vizinho que tem o mesmo estilo de vida que você. Porque o que nos une é o Evangelho da Graça. A incredulidade é o que faz com que nós não haja união entre nós. O Evangelho da Graça nos une. Sim, nós somos a favor de uma sadia disciplina da igreja, mas nós entendemos que o propósito da disciplina é garantir graça. É garantir que aqueles que são justificados pela fé vivam como justificados pela fé. O segundo princípio que nós podemos concluir daí é que devemos nos opor àqueles que negam o Evangelho. Devemos viver conforme o Evangelho da fé e devemos nos opor àqueles que negam o Evangelho. Quando o problema entre nós for trivial, tudo bem. A gente é flexível, a gente conversa, a gente continua em comunhão, sem problema. Mas quando o problema for o Evangelho da Graça, quando estiver em jogo o entendimento da doutrina da graça, a vivência disso, o ensino disso, nós devemos nos opor. Paulo se opõe a Pedro. E nós devemos nos opor a todos que não ensinam o verdadeiro Evangelho, o Evangelho da Graça. De preferência como Paulo fez, face a face, tete a tete, olho no olho. Não faz isso. Se você está percebendo que alguém não vive esse Evangelho, não faz isso não, gente. É muito feio isso. Você fica falando mal com essa pessoa com um monte de gente. Não fala com a pessoa, não faz isso não. Fala com a pessoa. Se você acha que não deve falar, que não tem oportunidade para falar, então olhe para a pessoa e fica para você mesmo. Porque o que Paulo fez com Pedro, ele falou olhando nos olhos de Pedro. Ele confrontou Pedro, ele ficou falando mal de Pedro pelas costas. Nós devemos fazer o mesmo, porque a história da igreja nos mostra. Atanásio, por exemplo, enfrentou o mundo inteiro quando o cristianismo abraça a heresia ariana. Lutero se atreveu a confrontar o paganismo católico. Onde estão os homens deste calibre hoje? Pergunto para vocês. Onde estão os homens desse calibre? Que enfrentam situações, que entram em debates, que se recusam a negociar o Evangelho da Graça? Onde estão? Homens como Lutero, homens como Calvino, homens como Atanásio e vários outros, como Jonathan Edwards e vários outros na história da igreja. Onde estão esses homens hoje? Eu fico vendo às vezes assim, a gente fica brigando por picuinha. E quando se trata daquilo que é básico, que é a base da fé cristã, que é o Evangelho da Graça, a gente não tem problema nenhum em deixar para lá. Esses homens não pensavam assim, Paulo não pensou assim. Ele se opôs. E nós devemos nos opor sem hesitação a todos aqueles que ensinam o Evangelho diferente do Evangelho da Graça. Portanto, meus irmãos, é isso que nós podemos aprender, lendo, refletindo e analisando esses versículos que nós acabamos de ver. Nós vemos aqui um grande homem enfrentando outro grande homem. Não por causa de uma ofensa pessoal, mas por causa que esse homem estava negociando o Evangelho da Graça. Nós também entendemos que esse Evangelho da Graça
ele não é baseado nos nossos méritos, mas baseado no que Cristo fez. Mas também entendemos que com medo, muitas vezes nós vamos querer agradar pessoas e negar o Evangelho da Graça. Nós também entendemos que aqueles que negam o Evangelho da Graça e propõem um Evangelho parecido, chamado de falso Evangelho, que é baseado no legalismo, que eles podem nos enganar, que eles são astutos em nos enganar, e dissimuladamente eles podem nos fazer ser levados por seus pensamentos. Que Deus nos dê a graça de perceber isso, de enfrentar isso e de lidar com Paulo lidou quando isso aconteceu. Oremos.